Bom dia, queridos estudantes do 7º ano. Eu sou o professor Joel e estamos aqui para mais uma aula de ciências. Quero dar as boas-vindas a vocês, educandos, aos responsáveis que estão acompanhando a aula com vocês e também aos nossos queridos professores que estão aí na linha de frente, aí, né, apoiando vocês em tudo, tá bom? Eu quero aqui que vocês interajam, né, e para isso eu tenho aqui o professor Magno, que está fazendo às vezes hoje de mediador. É isso aí, galera. Vamos fazer um bom chat com a participação aí nas perguntas que são colocadas, prestar bastante atenção na aula. Tem aí um material para fazer as anotações e vamos a uma boa aula de ciências aí, 7º ano. Muito bem, a ideia da nossa aula hoje é tentar começar a responder o que é saúde. Então a gente tem a habilidade que a gente vai trabalhar aí, que é a habilidade 09. Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na leitura, análise e comparação de indicadores de saúde, taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico e incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outros, e de resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Então, essa aí vai ser a habilidade que será trabalhada. Como é que a gente vai tentar fazer isso hoje aí? Bom, a gente vai usar o caderno, né, do aluno, a gente está entrando então já no assunto do 3º bimestre, vai refletir aí, tentar resolver algumas atividades, interagir no chat com o professor Magno e buscar informações, tá ok? Então, o objetivo da aula hoje, né, uma das primeiras aulas aí sobre saúde, é entender os fatores que influenciam a saúde individual e coletiva. Gente, quando a gente pensa em saúde, a primeira coisa que a gente pensa, ainda mais agora, né, no momento de pandemia, é doença, né, por incrível que pareça. Deveria não ser, mas é, né? Mas será que fica só nisso a saúde, né? Ou a ausência de saúde? Tá? Então a gente já vai começar aí fazendo uma pequena discussão sobre isso, tá? Eu quero que você me diga, então, o seguinte, ó, quais são os fatores que interferem, de modo geral, na saúde das pessoas? 2 minutinhos, tá bom? Olha, professor, por incrível que pareça, muitos foram aí nessa configuração de doenças, né? Doença. Que é uma realidade. Mas eu tenho aqui algumas participações de saneamento básico. O Lucas falou de fumar, usar drogas. Nós temos aqui a Sabrina, olha só, a higiene e a alimentação, um aquecimento, caso esteja. Aí, essa parte que eu não entendi, talvez ela não tenha conseguido digitar corretamente, né, professor? Okay. Mas o João trouxe poluição, que tal esse tema? Poluição, falta de higiene, doenças, disse o João Gabriel. A Maria Eduarda disse má alimentação, higiene, falta de exercícios físicos, olha que importante. Muito bem. E de uma maneira geral aqui também, professor, apareceu muito o Covid. Tá? Mas de uma maneira geral também higiene, teve alguns que muito corretamente colocaram estresse, mostra que a galera está bem ligada e bem consciente da percepção do que foi colocada no chat, não é verdade? Sim. Muito bem, gente. Então, quando a gente fala de saúde, olha como é amplo, né? A gente não pode ficar pensando só em doença. Porque eu vou pegar o último que foi falado aí pelo professor, o estresse, né? Normalmente o estresse ou estresse aí, a questão de como que é pronunciado, para mim tanto faz. O importante é que a gente entende, né? O estresse, ele vai estar muito relacionado ao quê? Por exemplo, a falta de divertimento, de lazer. Então, olha o lazer aí influenciando na minha saúde. Porque tem gente que acha, não, isso aí é coisa de quem não quer trabalhar, é só trabalho, trabalho, trabalho. Não, quando eu vou jogar meu videogame também, eu tô até para melhorar depois a minha produtividade lá do meu trabalho, tá? É muito importante eu ter lazer. E para isso, para tirar o estresse, tá bom? Aí o lazer é de cada um, né? Cada um tem a sua forma, tal. E existem outros fatores que às vezes a gente precisa prestar muito atenção nas informações que são passadas para a gente, tá? Às vezes acontece o quê? Você está lá assistindo um jornal, e aí às vezes o jornalista, por exemplo, ele está falando um dado, e aí ele mostra um gráfico para você, e é bom prestar atenção no gráfico, tá? Para ver se tem coerência que ele está falando com o gráfico. Às vezes tem, mas pode ser que não tenha, e se você sabe interpretar esse gráfico, melhor para você.
né? Então, você evita de ser, de certa forma, influenciado, manipulado, tá? Quando a gente tem conhecimento, a gente tira as nossas conclusões. A gente pode até ouvir o que os outros têm a dizer e, de repente, acrescentar à nossa conclusão alguma coisa. Mas a gente tem que tirar as nossas conclusões, tá bom? Então, ó, vamos falar um pouquinho de saúde coletiva, né? Ou seja, saúde de todo mundo. Tá? Depois a gente vai discutir um pouquinho individualmente, o que eu posso fazer. Né? A gente às vezes fala assim, isso é função do governo. Às vezes é, tá, gente? O governo tem muitas funções. E vou dar um exemplo aí, a coleta de lixo. Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Coleta de lixo é função do poder público, mas também é obrigação do cidadão descartar o lixo no lugar correto. E aí, às vezes, eu já vi isso, né? Eu que moro num lugar periférico, às vezes passa o caminhão lá, o cata-bagulho, não sei o que lá, os caras limpam, deixam tinindo, colocam até vaso de planta lá, e não dá 5 minutos, vai alguém com uma carriola lá, né? Vai alguém com uma carriolinha lá e joga um resto de construção. E a ideia dessa pessoa é que é a seguinte, é a obrigação da prefeitura retirar. Não, nesse caso aí não, tá, gente? Nesse caso aí, ele está passando o problema dele para toda a sociedade resolver. O problema dele, o lixo dele, ele tem, né, e a prefeitura aqui na cidade de São Paulo, pelo menos, disponibiliza, inclusive, locais adequados, né, para você colocar lá um ecoponto e tal. E às vezes a pessoa está na esquina do ecoponto e joga na esquina, mas não joga lá. Isso será que pode influenciar na saúde coletiva das pessoas? Bom, mas eu vou falar de um outro tema antes disso, tá bom? Será que coleta de esgoto, que é uma obrigação do poder público, né? Será que influencia na saúde? Vamos ver em nível de Brasil como é que está isso aí? Ó, eu tenho um mapinha aí, ele vai mostrar para vocês os estados que têm até 20% de coleta de esgoto só. Gente, olha aí quantos estados são. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Rondônia, Amapá, Pará, Maranhão e Piauí. Gente, 20% dos domicílios. O que isso significa? Que de cada 100 casas, somente 20 tem coleta. E é importante você saber que eu estou falando de coleta. Por quê, professor? Porque coleta não quer dizer tratamento. Não estou falando que é o caso desses estados aí, mas tem muito lugar que se coleta o esgoto e joga no rio do jeito que coletou. Não faz um tratamento. Eu tiro o esgoto a céu aberto daquele bairro e jogo no bairro vizinho. Então é para você pensar, tudo bem? Bom, vamos continuar aí a nossa análise aí do nosso mapinha. Então eu coloquei de preto aí 20%, tá bom? Vamos ver os estados que têm 40% de coleta. Olha só, gente, estou falando só de coleta, não estou falando de tratamento, estou falando só de coleta para o esgoto não ficar ali a céu aberto no bairro. Olha lá, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte e Alagoas. Pois bem, e 60%? Gente, 60% quer dizer que de cada 100 casas, 60 recebem coleta. Tá, mas aí está entre 40 e 60, então nem todos vão ter 60%. Vamos ver quais são os estados aí. Então, a gente tem o Acre, Roraima, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Santa Catarina, e acho que acabou, né? Gente, olha só, de 40% a 60%. Complicado, né? Esses dados, tá, gente? Eu tirei lá de um arquivo do IBGE, tá bom? E, se eu não me engano, vai até 2015. Então, pode até ser que esse número esteja um pouco diferente. Mas eu vou fazer a análise de 2015 para a gente ter uma ideia se isso influencia na saúde da população aí desses estados ou não. Depois a gente vai ver um outro indicador. Tudo bem? Vamos ver, então, 80% ou até 80%. Vamos lá. Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e acabou. E será que tem algum acima de 80%? Muito bem. Rio de Janeiro,
e São Paulo. Olha só, gente. Se a gente pensar só em Rio de Janeiro e São Paulo, né, tem uma maior concentração populacional, etc. e tal, mas também tem uma maior concentração de quê? De riqueza, né? Também tem uma maior concentração de pobreza, né? Mas tem uma maior concentração de riqueza, tem mais indústria, né? Então, assim, aí a gente já começa a analisar o nosso país, como é que está, em diversas formas, para a gente chegar na saúde. Porque às vezes você fala alguma coisa, né, e a pessoa fala, ah, mas isso aí é política, ah, mas isso aí é doutrina, né, doutrinação. Não, gente, a gente está constatando um fato, tá bom? No lugar que tem mais grana, ó, tem mais esgoto coletado. Eu não estou nem falando de tratamento, eu estou falando de esgoto coletado, tá bom? E no lugar que teoricamente tem menos grana, a gente sabe que o Brasil tem um potencial muito grande de turismo e às vezes perde até turismo por conta da falta da infraestrutura, do saneamento básico, etc., né? E aí, consequentemente, você não consegue melhorar a qualidade de vida dessa população, né? Olha, isso aí é um mapa só de um indicador. Tudo bem, gente? Deixa eu ver o próximo slide, o que é que eu não lembro mais. Ok. Eu acho que eu tinha uma interação no chat antes. Deixa eu ver só uma coisinha aqui, meus queridos. Ah, tá ok. Não, pode colocar aquele lá mesmo, por favor. Não, é aquele chat, aquele mapa, ó, que está a comparação dos dois. Ah, sim, primeiro este. Ok. Gente, então tá aí para vocês verem, ó. Tem o mapinha, desculpa aí com a minha confusão, tá, gente? É que o professor é meio enrolado mesmo. Ó, então você tem até 20%, tá? Tá em preto. Aí você tem essa cor aí mais cinza escuro. Você tem entre 20 e 40, né? Entre 20,01 e 40%. Tá? Então, isso que tem ali embaixo, que são os quadradinhos, a gente chama de legenda do mapa. Ah, professor, eu já sei. Tudo bem, eu estou falando para quem não sabe. Se você já sabe, que bom. Né? Algumas pessoas ainda não sabem e estão aprendendo agora. Tá bom? Então, até 20%, preto. De 20% a 40%, cinza escuro. Entre 40% e 60%, cinza claro. O azul escuro aí, 60% e 80%. E o azul claro, mais que 80%. Gente, olha só, eu vou até fazer uma crítica a esse dado aí. Maior que 80%, quanto? Não sei. Pode ser 80,0001. Né? Então, a gente tem que atentar a esses detalhes, como pode ser 95%. Mas eu acho que até esse dado ele já pode trazer uma crítica, né? Fala, puxa vida, por que colocaram maior que 80 e ponto? Né? Já que eram só estados, né? Por que não colocar 80,3 e 90,1? Eu não sei quanto que é, tá? Tô dando uma... Mas para você começar a fazer uma análise mais crítica das coisas. Tá ok? Aí a gente tinha um que fazia um comparativo, acho que era isso. Isso. Olha só, aí o professor pegou, gente, fez o seguinte. Ele fez um comparativo aí também, ó, dos estados com relação à mortalidade infantil. Mas está faltando. Está faltando aí. Ficou faltando o dado aí, viu? Puxa vida, ficaram faltando alguns dados aí. Vamos lá. Gente, ó, o que está em vermelhinho aí, ele tem 15 a 20, se eu não me engano, por 1.000 nascidos de mortalidade infantil. Tá bom? É o que está em vermelhinho. Isso quer dizer que cada 1.000 pessoas que morrem, eu tenho, de cada 1.000 pessoas que nascem, eu tenho entre 15 e 20 que vão nascer mortas. Tá bom? Isso. Aí, ó, depois eu tenho aí de 10 a 15. Agora vai diminuindo, vocês estão vendo? Por quê? A mortalidade infantil é uma coisa ruim. Então, quanto menos eu tiver, melhor. Tá bom? Depois eu vou ter de rosinha aí, entre 9,2 e 10 por 1.000. Tá? O de rosinha é o próximo. E depois eu tenho o amarelinho aí. Tá ok? E aí agora acho que dá para a gente voltar para aquele mapa que faz o comparativo. Tá bom? Isso. Olha aí, gente, será que tem alguma relação o fato de eu ter problema, ou de eu não ter, ou de eu ter pouca coleta de esgoto? Você está vendo aí alguma ligação entre os dois mapas com a mortalidade infantil?
Você consegue fazer associação? Difere um pouquinho, né? Eu vou ter um que vai estar um pouquinho mais claro, o outro que vai estar um pouquinho mais escuro, mas eu tenho aí estados que são bem, que é fácil de comparar, né? Então, acho que eu tenho o caso ali do Amapá, se não me engano, tá bom? Então, eu tenho alguns ali que estão bem fáceis de comparar, tá ok? E eu acho que agora eu tenho uma interação no chat aí para você. Muito bem. E agora eu vou deixar uns 3 minutinhos aí para essa interação no chat. Tá? Desculpa aí a confusão do professor, tá, gente? É porque às vezes na hora que a gente vai passar o arquivo dá algum probleminha mesmo, tá bom? Mas eu sei que vocês são pessoas inteligentes e vocês captaram. Se não entenderam também, ficaram com algum problema, manda aí no chat que a gente responde. A gente está aqui para isso. Tá? Eu e o professor Magno aqui, gente, a gente é professor, tá? A gente não é artista, não. Então a gente está aqui dando aula, tá? E acontecem esses probleminhas na aula também, não tem como não acontecer numa aula ao vivo, tá bom? Então, voltando lá para o chat. Esses dois indicadores estão relacionados a obrigações do poder público, saneamento básico e equipamentos de saúde pública. Você sabe dizer uma atitude individual que pode contribuir com a saúde coletiva? Então, uma atitude sua. 3 minutinhos. Ó, o pessoal voltou, colocou bastante coisa aqui sobre reciclagem, professor Edjoel. Deixa eu chamar a atenção para vocês, não coloca dados pessoais de vocês no chat, nem número de telefone, essas coisas não. Não faz isso que não é legal para você. A gente está aqui tentando te proteger, dando a melhor aula possível, e quando você faz isso, você acaba se expondo à rede, e não é uma coisa legal, a gente já deu esses recados aqui para você. Vamos se concentrar na aula, que é melhor, tem professores aí que estão nos auxiliando, aí, participando do chat. A gente pede que esses professores também tenham atenção, para que a gente possa conduzir a aula da melhor forma possível. Mas voltando aí, professor, olha, tem simples atos, né? A Tainá, eu gostei do que a Tainá colocou, que foi assim, quando eu tiver um papelzinho, não jogar na rua. Perfeito, maravilhoso. São pequenas atitudes que podem fazer toda a diferença, né? Que estão Quem ligadas. Quem falou, Tainá? Tainá. Tainá, ó, infelizmente, tem gente que fala assim, eu não vou falar que não é para jogar papel na rua. Tem que falar, gente. Aquilo que é óbvio também precisa ser dito. Tá? Tem gente que acha que não precisa, mas precisa, e bastante vezes. Tá? Então, sim, né? Inclusive você que é professor que está me assistindo, infelizmente ou felizmente, o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito para os nossos filhos, para quem mora com a gente, para os nossos educandos, para você que é nosso educando, que é nosso aluno, viu? Precisa ser dito. Tá? O óbvio precisa ser dito, tá bom? Ó, tem uma outra coisa legal aqui, professor, eu vou trazer aqui também para a nossa participação da aula, que é a Maria. Ela colocou assim, não desperdiçar água, não poluir a cidade. Quer dizer, são pequenos atos, né, que a gente pode ter em casa mesmo, que podem fazer toda a diferença. Uma coisa que apareceu muito aqui foi higiene. E aí eu chamaria a atenção, com a licença do professor também, para a gente dizer que a higiene, ela, pelo menos no momento pós-pandemia, a gente espera que algumas atitudes de higiene elas se mantenham muito tempo. A gente vai superar essa questão da pandemia, mas é importante que depois a gente tenha algumas lições, né, professor Edjoel? Sim. E a higiene, eu acho que é a lição que deve ficar mais, eu acho. Sim. Inclusive, né, professor, eu sou um cara assim que eu tenho hábitos meio complicados para essa pandemia. Eu sou um cara que gosto muito de abraçar meus amigos, cumprimentar bastante. Eu acho que eu sou um brasileiro típico. E estou sofrendo bastante com essa pandemia, mas a gente vai ter que modificar alguns hábitos, né? Eu acho que alguns até infelizmente, né? Mas eu tenho sentido bastante falta disso. Mas não é aquela coisa que dizem sempre, né, professor? A pessoa que tem bom senso, que é inteligente, ela está sempre propensa a mudar de ideia, Sim. né? Olha aí. E tem várias coisas que a gente aprende. Eu mesmo aprendi muita coisa com a pandemia, viu, professor? Nessa questão de higiene, de lavar a mão de 2 em 2 horas, usar sempre o álcool gel, higienizar o sapato quando entra em determinados recintos, principalmente sua casa, vários cuidados com as outras pessoas. Olha que coisa bonita a gente pensar na higiene que a gente deve ter para proteger a outra pessoa, né? Olha que legal. Inclusive a questão do álcool em gel, né? Tem muita gente que fala assim, eu não tenho grana para o álcool em gel. Gente, isso, inclusive testado em laboratório, tá? É mais eficiente água e sabão embaixo da torneira, água corrente. O álcool em gel é para o lugar que você não tem condições de lavar a mão, naquela situação. Então, se você está na sua casa, se você está...
é água e sabão. Não tem que se preocupar com álcool em gel. Álcool em gel eu vou usar onde? Dentro do ônibus, no mercado. Eu estou fora de casa, eu estou num lugar que não dá para lavar a mão. É o Tá plano bom? B, né, É o plano professor? B. É É o o plano plano B. B. Ó, vou Ah, dar um abraço, com licença, vou hum, mandar um abraço aí pro Eloá, ou para Eloá, acho que é a Elo. limpeza, Eloá, Hum. limpeza. Não sei porque eu respondo, ninguém fala meu nome. Tá aí seu nome já. Muito bem, Léo. Obrigado aí, viu, pela participação. Olha só, gente, vocês foram maravilhosos nessa questão da sustentabilidade, né? Falaram aí várias coisas, economizar água, falaram de. Mas quando eu falo de saúde, tem a questão do ambiente em que eu vivo também, tá bom? Eu vou dar um exemplo. Eu essa noite fui dormir tarde, né? Porque eu tenho dois problemas, né? Tem um pessoal na minha rua que é bem religioso e acha que eu sou obrigado a ouvir os mesmos programas que eles ouvem, etc e tal. E do outro lado, né, quando acaba o culto, começa o funk. Então, eu tenho essa situação, tá? Eu já falei, eu moro num lugar extremamente periférico. E já vou até falar para vocês, como vocês são meus amigos aqui, a gente está se vendo toda segunda-feira e às vezes segunda e sexta, né? Eu vou falar para vocês, eu sou aquele cara, gente, que eu gosto daquele rock, aquele do capeta mesmo, que estoura os tímpanos, é o que eu gosto de ouvir. Agora, já pensou se eu resolver fazer igual meus vizinhos também? Né? Aí vai ficar o culto de um lado, o funk do outro e eu no meio com o meu rockão. Não vai dar certo, né? Por isso que uma coisa que pode abalar a saúde de todo mundo é som alto. Parece besteira, foi o que eu falei, às vezes o óbvio precisa ser dito. Passa o slide, por favor. O óbvio, às vezes, ele precisa ser dito. Tá? Vai atrapalhar a minha saúde também o som alto. Tá bom? Por exemplo, eu quero que você perceba isso na sua casa. Quando está tudo com som alto, a tendência do nada as pessoas começarem a brigar, começarem a discutir. Fica todo mundo irritado, né? Porque abala o sistema nervoso, entre outras coisas, tá bom? Então, um dos problemas, estou falando de o meu individual que afeta o coletivo, tá bom? Então, uma das coisas que eu falei foi o som alto, certo? A outra coisa, eu falei no começo da aula, que é colocar o lixo no lugar certo, né? Eu coloquei o lixo, agora o problema é do coletor de lixo, tá, gente? Eu sei que alguns aí chamam o coletor de lixo de lixeiro, tá? Mas lixeiro, gente, é quem faz o lixo. Sapateiro é quem faz sapato. Né? Brasileiro é quem corta pau-brasil. Não é isso? Então, lixeiro é quem faz lixo, tá bom? Quem vai lá pegar é o coletor de lixo, que merece o nosso respeito e o nosso agradecimento. E a gente tem que colocar o lixo para ser coletado na hora que o coletor vai passar. Eu coloco no dia anterior, aí o cachorro vai lá e rasga o saco. Aí chove, leva para o bueiro, às vezes alaga a sua casa. E aí você acha que a culpa é da prefeitura. E às vezes o saquinho de lixo que você colocou lá contribuiu. Tá? Mas o problema é que não está alagando só a sua casa, às vezes está alagando o bairro inteiro. Né? Tem o problema do poder público, que ele precisa resolver a questão do alagamento, etc. Tudo isso tem, é verdade, a gente sabe. Não vamos jogar toda a responsabilidade em você. Mas a responsabilidade passa para você e passa para mim quando eu não faço a minha parte. Que é colocar o lixo para ser coletado na hora certa. Tá? Que eu colocar o som do meu rádio ou do meu aparelho, não importa, numa altura que seja boa para mim, mas que não invada a casa do meu vizinho. Gente, o som invadir a casa do meu vizinho é uma invasão também, é uma falta de respeito também. O meu direito acaba aonde começa o direito do vizinho. Isso é uma regra básica, tá bom? Aí eu já ouvi falar assim, né, o som alto do carro. Mas a rua é pública, é mais um motivo para eu não pôr o som alto. É pública, é de todo o público, não é só minha. Então, se o som do meu carro invadiu o carro do vizinho, está errado. Tá? E a gente está perdendo um pouco essa noção de sociedade, né? De comunidade, de pensar no próximo. A gente precisa pensar mais no próximo. Tá, gente? Eu brinquei aqui com relação aos meus vizinhos, eu não tenho nada contra, nem a igreja, nem o funk. Eu acho que cada um tem direito de manifestar aquilo que gosta. O que eu não acho certo é eu ser obrigado a ouvir se eu não gosto.
Assim como eu não posso obrigar meus vizinhos a ouvir meu rock, que eu gosto e eles não são obrigados a ouvir. E é aí que está o limite. Tá? Eu tinha colocado até uma fotinho aí, não sei se conseguiu ir para o ar, que era um alto-falante e um fone de ouvido. Aí, ó, você tem o equipamento. Né? Ah, eu não tenho grana para comprar fone de ouvido, então ouça abaixo. Simples assim. Tá? Você não pode me obrigar, nem obrigar seu vizinho. Você não pode obrigar seu irmão, né, a ouvir o que você não quer, o que ele não quer. Tá bom? Então é pensar no outro. Eu estou falando de uma coisinha simples, mas para você ver que pequenas coisas que a gente faz, pequenas atitudes que a gente toma, melhora a vida de todo mundo. Tá bom? E a outra coisa é o lixo. Você tem que lembrar que o lixo vai atrair animais, né? Vai atrair insetos, vai atrair barata, vai atrair rato, vai atrair... Aí não adianta eu reclamar com a prefeitura. Tá? Eu fiz a minha parte primeiro? Primeiro eu faço a minha parte. Né? Aí depois, se eu fiz tudo, resolvi tudo, meus vizinhos, ninguém joga lixo na rua, pô, continua aparecendo bicho, continua enchendo de água. Aí eu tenho que reclamar mesmo, alguma coisa está errada. Mas antes vamos ver se a gente está fazendo a nossa parte. Tá? Nem tudo é sua obrigação e nem tudo é obrigação do Estado também. A gente tem que saber aí o que é a parte de cada um. Bom, mas o problema é que hoje nós estamos vivendo uma pandemia. Né? O nosso querido professor Magno já deu alguns spoilers aí, né, do que a gente vai discutir agora nesse finalzinho. Tá bom? Então, assim, a pandemia, tá, ela é um problema. PAN, vocês sabem o que significa PAN? PAN quer dizer tudo. Tá bom? PAN quer dizer tudo. Então, quando eu falo assim, jogos pan-americanos, quer dizer que toda a América está envolvida. Isso quer dizer PAN. Então, pandemia porque ela está atingindo o mundo inteiro. Tudo bem? Não é só o Brasil. Né? Talvez a forma que a gente esteja encarando a pandemia difira de grande parte aí do mundo. Né? Muita gente ainda está encarando como uma gripezinha, etc. e tal, o que é um desrespeito com quem tem vítimas fatais na família. Tá? Porque imagina como é que uma pessoa que perdeu na casa dela alguém que morreu de Covid, ouvindo alguém falar que é só uma gripezinha, que só quem é fraco que está ficando doente. Gente, isso é um absurdo. Tá? Qualquer pessoa pode ficar doente. É uma falta de respeito pensar dessa forma. Né? Que não, é como se as pessoas tivessem culpa de ficar doente. Tá? E não tem. Tá bom? A doença ela acontece. Agora eu tenho como o quê? Me precaver, né? A gente sabe que estão havendo vários movimentos aí de vacina, etc. e tal, e a gente torce para a vacina vir. Vai ter uma aula que eu vou dar para vocês só sobre vírus e a gente vai falar sobre o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus que causa a Covid-19. Tá? É o SARS-CoV-2, a gente vai falar sobre ele numa outra aula. Bom, eu quero saber de você. Tá bom? A interação aí do chat. Quero saber de você. Quando falamos de Covid-19, qual ou quais atitudes podemos ter para nos proteger e proteger as outras pessoas? 3 minutinhos, por favor. O Gustavo, assim como muitos outros aqui, colocaram distanciamento social, ficar em casa e tudo mais. Sempre lembrando, né, com a licença aí do professor, que essa política da gente ficar em casa, na verdade, ela é claro, é para proteger os outros e tudo mais, mas é para dar espaço para o gargalo, que é o atendimento à saúde pública. Né? Isso aí não vai te curar e não vai evitar que você, ou melhor, vai evitar que você pegue a doença, mas a gente acredita, como professores de ciência, que em um determinado momento todo mundo vai acabar pegando isso daí. E aqueles que não pegarem, contraírem a doença assim, vão contrair por meio da vacinação. Né? Então a gente espera a vacinação ficando em casa, tá legal? Essa que é a questão. Bacana que colocaram aí essa questão, ligada também a usar a máscara, com o Matheus, viu, professor? Muito bom. Aí mais completinho foi o Daniel, perdão. Não, o Daniel sim, o Daniel escreveu também isso, agora o Gustavo, já acho que é outro Gustavo, Cardoso deve ser, não escreveu uma coisa legal aqui, você é obrigado a falar de novo. Usa o chat para você colocar uma coisa bacana, uma coisa que contribui para a sua formação científica. Colocando coisas assim que não vale nem a pena. A Daniela escreveu uma coisa bem completa aqui, professor. Usar a máscara, lavar as mãos e manter a distância.
né? Foi bem completinho Perfeito. essa, né? E alguns ainda falaram do passar o álcool em gel, como a Júlia, e muitos outros aqui mencionaram a máscara e tudo mais. E evitar de sair de casa. Não ficar em casa o tempo todo, mas evitar de sair de casa, que a gente já pode sair, né, para algumas coisas. Sim. Renato, um abraço aí, obrigado aí. Tá achando a aula legal, professor bacana. Tá. E é isso aí, professor. Acho que não tem mais nada assim de especial a destacar, não. Só algumas pessoas aqui, para a gente ler alguns nomes, eles gostam, né? O Osmar, Laura, Enzo, estão todos no caminho certo. Thaís também, Matheus, Wallace. Perfeito. Gente, então, ó, o óbvio precisa ser dito? Precisa. Então, use máscara. Por que usar a máscara? Quando eu uso a máscara, eu me protejo e eu protejo as outras pessoas. Tá bom? Então, eu estou pensando em mim, mas também estou pensando nos outros, né? A outra coisa, lave suas mãos da forma correta, tá bom? Tem a forma correta de você lavar as mãos, tá bom? Wash your hands, tá aí, né? Ó, lave suas mãos, tá ok? E por último, e não menos importante, né, principalmente agora que está esse friozinho de manhã e à noite aí, né, ó, ficar em casa. Gente, esse era o recado que a gente tinha para hoje aí para vocês, tá bom? E se você gostou ou não gostou, deixa a sua crítica aí, ó. Olha que legal. Agora você pode dizer o que achou das aulas. Você pode usar esse QR Code ou entrar pelo link no final de cada aula e deixar a sua avaliação e seus comentários. Um abraço do professor. Um abraço, galera. Até a próxima.